Você conhece de verdade o mundo dos games? Por acaso você sabe quem foi o pai dos games? Será que foi Nolan Bushnell, Miyamoto, Ralph Baer ou Steve Russell? Meu nome é Bruno e hoje eu vou falar pra você como nós chegamos nesse mundo gigantesco que é o universo dos games. Do nicho nerd ao mercado multibilionário, a história dos videogames é muito mais densa do que apenas a gente descobrir quem é o pai dos games ou não. Apesar disso, eu vou explicar pra você quem são esses 4 caras que eu citei no início do vídeo, mas dar crédito a apenas um deles eu acho que é muita sacanagem. Eu passei um tempo estudando sobre esse mercado multibilionário que é a indústria de games e quero trazer pra você como o mercado chegou aonde nós estamos hoje. Antes, assim como eu já falei, eu quero explicar pra você quem são esses 4 caras. O primeiro deles é Nolan Bushnell. Bushnell foi criador da Atari. Ralph Baer foi desenvolvedor da primeira ideia do Magnavox Odyssey, primeiro console de jogos no mundo. O jogo chamado Odyssey era basicamente 2 quadrados que ficavam descendo e subindo na lateral da tela conforme os comandos do jogador, e eles necessitavam de uma máscara que era colada na frente da tela para simular então o gráfico do jogo. Odyssey, the electronic game of the future, easily attaches to any brand TV. Já Miyamoto, ou Shigeru Miyamoto, foi designer e produtor de grandes produções como Super Mario, The Legend of Zelda e Donkey Kong. Já Steve Russell, né? Já Steve Russell era programador e cientista e foi ele que criou o Space War, que rodava no PDP-1, que foi o primeiro computador do mundo a usar um display visual. Agora que a gente já falou sobre os criadores, vem a parte mágica do negócio, a criação e a evolução dos games. Em 1977, nós tivemos o Atari 2600 e nele era possível jogar jogos como Pac-Man e o Donkey Kong através de cartuchos, mas não são esses cartuchos como os de impressoras que a gente vê hoje. O mais interessante do Atari 2600 é que os gráficos já eram exibidos na tela e não tinham a necessidade, como do Odyssey, de grudar uma máscara na frente da tela. Em 1985, chegou o sistema de entretenimento Nintendo, que ficou popularmente conhecido como NES, e ele foi um avanço gigantesco para a época, é claro que dependendo das condições tecnológicas ali para aquele momento. Em 91 chegou ao mercado o Super Nintendo, que fez com que as pessoas passassem horas e horas no console devido ao enredo dos jogos. Nesse tempo, o Super Mario e The Legend of Zelda foram grandes destaques, assim como são até hoje. Ali um pouco mais pra frente, em 1995, a Sony lançou o PlayStation, que tinham gráficos maravilhosos, mas a grande novidade não eram apenas os gráficos dela, que eram de se respeitar, mas a entrada dos gráficos em 3D e ainda a quantidade de games disponíveis em mídia, além do console também poder tocar músicas. 2 outros consoles muito importantes nessa mesma faixa de época foram o Nintendo 64 e o Sega Saturno, que por sua vez, esse último acabou não fazendo tanto sucesso assim. Mas aí então você para e me pergunta, poxa Bruno, o que é essa parada de polígonos? Com 32 e 64 bits, foi possível abandonar os pixels, e os polígonos eles permitiam um detalhe maior nos desenhos e nas características do jogo. Com esse avanço, nós temos um marco no mundo dos games. Esse marco ele é conhecido como quinta geração, que foi quando começou a terceira dimensão de jogos. A quinta geração começou ali por volta de 1993, mas ela se destacou muito mais com o PlayStation 1 e o Nintendo 64. Só para deixar uma coisa clara, entre os anos de 1950 e 1994 estão a primeira, segunda, terceira e quarta geração, que foram os primórdios, o início de toda a criação. Nós tivemos a queda do mundo dos games com a entrada de diversos criadores de jogos que saturaram o mercado porque não criavam um conteúdo tão bom assim. Essa queda ela foi marcada pela tonelada de cartuchos do game ET, que não eram tão legais assim, e o público perdeu o interesse nele por conta dessa questão da jogabilidade não ser tão boa. Esse problema só foi resolvido
pela empresa enterrando os cartuchos, mas o mercado de games ele se recuperou bem depois do lançamento do Super Mario, que era um tipo de jogo que as pessoas podiam se identificar com o personagem principal. Esse tipo de enredo trouxe muito sucesso e a indústria voltou à tona. Em 2000, aconteceu a entrada da manipulação de polígonos em 128 bits. Isso fez um marco na história dos games e iniciou então a sexta geração. Nesse caso, abriu-se um espaço enorme para as artes gráficas e consolidou e marcou de uma vez por todas a representatividade dos games no cenário mundial. Em 2000, foi lançado pela Sony também o PlayStation 2. Já a Nintendo deu entrada no mercado com o GameCube, que por sua vez trouxe a proposta dos mini DVDs, que foi um fator limitante para o console, mas que mesmo assim vendeu 20 milhões de unidades. Nesse mesmo período, a Microsoft, que não é nada boba, ela percebeu a movimentação no mundo dos jogos e lançou quem? O Xbox. O Xbox ele trouxe a novidade de que os jogos podiam ser salvos diretamente no console e ainda era possível armazenar música. O console fez tanto sucesso que a Microsoft emplacou 25 milhões de unidades vendidas naquela época. Nesse tempo, o PlayStation 2 e o Xbox trouxeram experiências muito mais realistas para as capacidades tecnológicas da época, deixando os jogos muito mais próximos da realidade. Aqui no Brasil, a Sony ela cresceu pra caramba, principalmente por conta da pirataria nos jogos do PlayStation 2. Mas a pirataria não é legal. O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD só original. Em 2005, nós tivemos o Xbox 360 e ainda o PlayStation 3 e o Nintendo Wii. É aqui, nesse momento, que a gente começa a sétima geração de jogos. O PlayStation 3 e o Xbox 360 vieram com propostas mais realistas, com histórias que envolviam mais o jogador no mundo e gráficos muito mais incríveis, além de acessórios que possuíam sensores de movimentos. Já a Nintendo trouxe o Wii, que acabava com a necessidade de você ter um controle com ações pré-determinadas. Com apenas um console, você executava uma ação no mundo físico e essa ação era feita no mundo virtual. Isso foi uma grande novidade, marcando a sétima geração. Um pouco mais pra frente, o Xbox trouxe o Kinect. O Kinect foi um grande marco também para a sétima geração. Ele ficou ali no pau a pau com o Nintendo Wii, mas a grande novidade do Kinect era que você não precisava de absolutamente nenhum controle físico para manipular um mundo virtual. Isso foi realmente o que marcou a sétima geração. Quanto mais a gente avança nos anos, mais a gente percebe que a evolução dos games acontece de uma forma muito mais acelerada. Isso porque em 2012 nós temos a entrada da oitava geração com o lançamento do Nintendo Wii U, que traz um controle semelhante a um tablet com a possibilidade de interação diferente nos games. No ano seguinte, em 2013, foram lançados o PlayStation 4 e o Xbox One. Além dessas novidades, é muito bacana a gente lembrar que os games em nuvem começaram a aparecer, fazendo com que as mídias físicas caíssem em vendas. Isso porque os jogos evoluíram tanto, os gráficos melhoraram tanto, dando assim início para a era do cloud computing, que é a computação em nuvem. Em 2017, a Nintendo lançou o Switch, que é um videogame híbrido que dá a possibilidade de você jogar tanto na TV quanto em qualquer lugar. Nesse ponto do lançamento do Nintendo Switch, é muito importante a gente fazer uma reflexão que talvez a gente não chegue em lugar nenhum. O Nintendo Switch, alguns classificam ele como nona geração e outros classificam ele como sendo a geração 8.5, porque não teve uma novidade ou uma revolução tecnológica tão grande assim. É válido falar também sobre a realidade virtual, que trouxe uma infinidade de possibilidades para os jogadores. A realidade virtual, ela transporta o jogador para o mundo do game ao utilizar os óculos. Além disso, existem outras coisas que eu não citei, como os consoles portáteis, o Game Boy e o PSP da PlayStation, e os lançamentos da Sega com o Master System, que trouxeram uma grande competitividade para a Nintendo. Agora estamos na era dos jogos em 4K. Com os lançamentos do PS4 Pro e do Xbox One X,
que trouxeram hardwares melhores que conseguiam rodar essa resolução. É claro que colocar tudo isso em apenas um vídeo de forma detalhada e especificar a representatividade de cada empresa, a gente certamente ficaria aqui até amanhã conversando. Mas a minha intenção é mostrar para mim e para você como esse mundo de games esteve e está no mundo atualmente. Para mim, uma coisa está clara: os games estão aqui e eles vieram para ficar. Bem, galera, se vocês gostaram do meu vídeo, deixa um joinha e clica em se inscrever aqui embaixo. Ainda, deixa lá nos comentários desse vídeo sobre o que você acha dessa indústria gigantesca dos games, beleza? Fechou? Então, falou!